Boa tarde, gente. Sejam muito bem-vindos a mais um Apegando-se às Escrituras, dessa vez com Atos 18, o capítulo 18 do livro de Atos. Você pode achar essa transmissão aqui um pouco diferente, porque quando nós fizemos isso ao vivo, no encontro de Zoom, eu esqueci de gravar no YouTube, então eu estou gravando posteriormente para a turma que só pode ver depois, né? Muitas pessoas assistem ao vídeo pelo YouTube, então estou gravando agora para vocês com muito carinho, tá bom? Então não estranhem se a gente não tiver a participação depois das pessoas e a oração do pastor fechando. Somos só nós aqui, né? Bem na intimidade. Então, vamos orar aqui para começar o nosso estudo de hoje. Pai, obrigada, Deus. Obrigada porque Tu és o Deus que tem o tempo certo para tudo. Contamos, Deus, com a Tua presença aqui conosco, o Teu Espírito falando ao nosso coração, Deus, que Tu possas estar falando, abrindo os nossos olhos espirituais, Deus. Fala ao nosso coração, fala ao nosso entendimento, Espírito. Mostra-nos aquilo que Tu tens para nós hoje, Deus. Como tu te moves na tua igreja, Deus. Ensina-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Vamos lá, antes de começar o capítulo 18, vamos revisar, né? O que a gente viu no capítulo 17, anteriormente, nós vimos que Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, e aí Paulo foi à sinagoga para pregar, né, como de costume, pregar as boas novas do evangelho, e por 3 sábados ele discutiu com eles com base nas escrituras, porque ali na sinagoga você encontrava pessoas que conheciam as escrituras, e Paulo queria mostrar que a escritura deles era o Antigo Testamento, que Jesus era o Messias prometido. Mais uma vez, né, já vimos isso acontecer em outras cidades, houve muitas conversões ali em Tessalônica, e mais uma vez os judeus ficaram com inveja, né, e criaram tumulto. E aí Paulo e Silas foram acusados de causar confusão, né, e eles acabaram sendo presos junto com Jason, que estava hospedando os dois ali naquela cidade. E aí, para evitar uma confusão maior, eles pagaram a fiança e seguiram para Bereia, onde foram pregar na sinagoga de novo. E aí nós salientamos no estudo anterior, né, o versículo 11 do capítulo 17, que é justamente o mote, vamos dizer assim, do Apegando-se às Escrituras, o nosso ministério, né? Lê aqui comigo o que é que diz Atos 17, 11. Diz assim: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Uma coisa muito importante, minha gente, é que a fé cristã, ela é uma fé do dia a dia, ela se renova. A fonte, Cristo, é sempre o mesmo, isso não muda, é imutável. Mas, com o passar do tempo, né, com os novos tempos, coisas novas vêm. Nós temos vivido uma época de avivamento, onde pessoas, muitos estudiosos mesmo, religiosos, eles acreditam que não, que tudo cessou, que ficou lá, né, o cessacionismo dos dons, né, que era apenas para aquela época de Jesus, até terminar a escritura, né, a inspiração para a palavra de Deus. Só que a gente tem visto, né, com os nossos olhos hoje, tudo que Deus tem trazido, e a gente vai lá na Bíblia e a gente confere como os bereanos faziam, e a gente vê que está escrito ali que nos últimos dias, depois Joel 2, dá lá uma olhada em Joel 2, que é aquilo que é anunciado em Atos 2, né? Que nos últimos dias o Espírito Santo viria sobre todos, não haveria sonho, não haveria profecia. Vai lá e confere, tá bom? E aí, continuando, né, a respeito do estudo anterior, quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando em Bereia, o que é que eles fizeram?
a mesma coisa que outros fizeram antes, dirigiram-se também para lá, agitando as multidões. E aí, para evitar mais conflito, Paulo saiu sozinho de Bereia e foi para Atenas, né? Silas e Timóteo ficaram para fazer o discipulado das pessoas ali em Bereia. E aí, lá em Atenas, Paulo encontra a cidade mergulhada em ídolos e prega na sinagoga e na praça principal todos os dias, diz a palavra. E aí, eventualmente, ele é convidado para falar no Areópago, onde se reuniam os pensadores da época, né? Vai lá também muito detalhe interessante a respeito disso. E aí, Paulo usa citações dos próprios gregos, minha gente, dos poetas gregos, e se a gente olhar como a gente olhou na semana passada, a gente vai ver que tinha profetas gregos que Paulo acaba citando ali para falar a respeito do Deus desconhecido. Então, muita gente acha, né, conhece que Paulo falou a respeito do Deus desconhecido, mas não entende como o Espírito Santo inspirou Paulo para falar a respeito de Jesus numa linguagem que aqueles homens, né, tão estudiosos, né, tão conhecedores da filosofia, pudessem entender. E agora, começando no capítulo 18, versículos 1 a 3, o texto diz assim: Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Olha, a próxima cidade após Atenas foi o quê? Corinto. Corinto, minha gente, era um grande centro comercial do Império Romano. A cidade era muito conhecida pela sua filosofia de hedonismo. Hedonismo significa busca pelo prazer. E havia grande imoralidade naquela cidade. Ela era conhecida pela sua imoralidade, porque muitos dos residentes adoravam a deusa Afrodite, que também é conhecida pelo nome de Vênus, né? A deusa do amor, só que a deusa do amor erótico, né? Não é o amor agape, né? Não é o amor puro, santo, não é um amor, né, de entrega, de compromisso, era um amor de uso, né, de usurpação. E aí, evangelizar Corinto não seria uma tarefa fácil, mas era promissor, porque era, como foi dito, né, um grande centro onde convergiam muitas pessoas. Então, por ali, você podia plantar o evangelho e ele se espalhar pelo mundo, né, alcançar muito mais longe. E aí, eu salientei aqui nessas linhas em azul, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, né? Paulo ficou morando e trabalhando com Áquila e Priscila, pois eram fabricantes de tendas. Eu queria salientar aqui que Deus está sempre providenciando o cuidado dos seus discípulos. Se você é discípulo de Deus, pode contar que Ele está cuidando de você. Às vezes parece que eu estou sem emprego, né? Você pode estar sem emprego, mas não sem provisão, porque o Senhor está cuidando de você. Só lembrando aqui o que nós já vimos aqui no livro de Atos. Quando Paulo estava em Filipos, Lídia, a vendedora de púrpura, cuidou dele, né? E vamos lembrar que mais tarde ela é uma daquelas mulheres que davam suporte, né, àqueles homens ali. Depois, em Tessalônica, Paulo e Silas foram hospedados por Jason. E aí, agora, mais recentemente, em Corinto, Priscila e Áquila, agora, que eram fabricantes de tendas, têm assim, essa conexão, né, profissional com Paulo, eles hospedaram Paulo, e ali criou-se uma amizade muito grande, né? Veja o que diz Romanos 16, a carta que
talvez Paulo tenha escrito, né, aos Romanos, capítulo 16, versículos 3 e 4, diz: saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Perdão, eu disse assim, né, talvez Paulo, o autor, não, o autor duvidoso é o de Hebreus, né? Romanos foi sim escrita por Paulo, né? E ele diz: sou grato a Áquila e a Priscila, e não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Por quê? Porque eles foram muito fortes colaboradores de Paulo. Prosseguindo no texto, aqui a gente vê que, ao chegar em Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Não, isso aqui é o mapa, tinha esquecido que eu tinha colocado isso aqui. É o mapa da localização daquela viagem, né? Lembra, isso aqui é a segunda viagem de Paulo, e aí a gente vai ver que Paulo estava aqui, né? Vimos que ele passou por Filipos, depois foi para Tessalônica, depois foi para Bereia, aí ele foi para Atenas, e agora ele estava em Corinto. Ele fez essa perninha aqui, né? Passou em Atenas e depois Corinto, nessa região chamada Acaia, tá? Depois a gente vai ver que o nome da região inteira, essa região aqui em verde, vai ser mencionado. Só para vocês entenderem em que altura a gente está dessa segunda viagem de Paulo, né? Ele já está meio que no caminho de volta. A gente vai ver que de Corinto ele já vai começar a navegar de volta para na cidade de Éfeso, né? E depois prossegue de volta para casa, tá? Então, continuando no texto do capítulo 18, versículos 4 e 5, eles dizem assim: todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Silas e Timóteo, vocês lembram, ele tinha ficado na Bereia para discipular aqueles homens, e Paulo tinha seguido para Atenas. E aí Paulo pregou lá em Atenas e eventualmente saiu, né? Agora ele estava em Corinto. E agora chegaram Silas e Timóteo, né? Chegaram da Macedônia para se encontrar com ele. E aí a gente vê nesse trecho em azul, né, que Paulo se dedicou exclusivamente agora à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Paulo mais tarde vai escrever lá na segunda carta aos Coríntios, o seguinte, está lá em 2 Coríntios 11, versículos 8 e 9. Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servi-los. Quando estive entre vocês, ou seja, entre os coríntios, e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos que vieram da Macedônia, no caso agora, né, Silas e Timóteo, supriram aquilo de que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Lembra, o ambiente ali em Corinto, ele não era muito amigável, né? Aqueles homens eram comerciantes e mais muito dissolutos, né? Eles tinham muito aquela coisa que a gente já falou antes, né? Da depravação sexual. Então, Paulo não queria ser um peso para eles, não queria ser uma imposição para eles, né? Queria chegar para eles sem peso. Além do apoio de Priscila e Áquila, que ele estava tendo ali, né, Paulo recebeu suporte de Filipos, né, e pôde se dedicar à pregação somente. Você vê, o ambiente não era amigável, não era receptivo, mas mesmo assim Paulo pôde se dedicar a isso por causa do apoio que ele estava recebendo, e certamente isso providenciado pelo Senhor,
né? Prosseguindo nos versículos 6 a 8. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Muita coisa aqui, tá vendo esse slide separadinho por cores? Primeiro, o vermelhinho, o que é que diz ali? A gente já viu antes essa cena, né? Paulo ele prega, mas as pessoas se opuseram a ele e lançaram maldições. Então, Paulo sacudiu a roupa. E aí, esse sacudir a poeira da roupa indica que o sangue deles não é sua responsabilidade. Isso é segundo as instruções que Jesus deu lá antes, quando ele enviou os apóstolos. Lembra? Você pode conferir em Mateus 10, 14. Diz assim: se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. E aqui Paulo está dizendo: olha, eu tentei, mas estou desistindo de vocês, o sangue de vocês está na mão de vocês, né? Não é minha responsabilidade, porque eu tentei. E aí, esse texto aqui em azul diz que Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor. Então, assim, a rejeição acontecia, mas ela não era geral, né? Paulo manteve relacionamento com judeus convertidos, então a gente está vendo que ele saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus, morava do lado da sinagoga, e a gente vê lá, se você conferir a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que ele vai escrever mais tarde para os Coríntios, capítulo 1, versículo 14, diz assim: dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. Então, como não há nenhuma referência, entende-se que esse Crispo é justamente o chefe da sinagoga que creu no Senhor. Ele e toda a sua casa, e Paulo o batizou. Então, vocês estão vendo aqui que tá bom, né? A maioria das pessoas ali estava contra, mas ainda assim havia um remanescente, né? Paulo ainda conseguia batizar pessoas ali, e olha, uma pessoa de alto escalão, né? Era o chefe da sinagoga. Prosseguindo nos versículos 9 a 11. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você. E ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Gente, que coisa mais linda. Olha a cor do texto desse slide aqui, né? Paulo, ele podia estar desencorajado, né? Ele tinha dito: olha, eu estou sacudindo a poeira aqui da minha roupa, eu estou desistindo aqui de você, já fiz o que era para fazer, porém, o Senhor falou com ele, o Senhor não permitiu que Paulo desistisse daquela cidade. O Senhor disse: continue falando, não fique calado. O Senhor disse: eu estou com você, Paulo. O Senhor disse: ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, eu vou proteger você. Lembra que ele era perseguido nas outras cidades? O Senhor disse: não, essa cidade aqui é meio louquinha, né, Corinto, mas eu vou estar com você, não vou permitir que ninguém vá feri-lo. E ele disse também: eu tenho muita gente nessa cidade. Você vê, mesmo as pessoas não sabendo quem ele é, né, estão ali dissolutas, fazendo o que passa na cabeça, mas Deus tem um plano, e
para ele, aquelas pessoas, mesmo assim, já são dele, já lhes pertencem. Ele diz, eu tenho muita gente nessa cidade, não desista, eu quero usar você para alcançar essas pessoas. E agora, em vez de desistir e ir embora, Paulo fez o quê? Ele ficou, diz o texto, 1 ano e meio trabalhando para discipular a igreja de Corinto, minha gente. E aí depois a gente vê que ela cresceu bastante, né? Mais tarde, nas cartas, a gente vai descobrir que essa igreja de Corinto, ela usava os dons a ponto de Paulo precisar colocar ordem no uso dos dons ali, né? A gente conhece 1 Coríntios 12, 13, 14, né? São 3 capítulos falando só sobre os dons que ele escreveu para a igreja de Corinto, justamente, né? Continuando aqui, um trecho maiorzinho, os versículos 12 a 17, diz assim, sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação. Este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus, se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas, visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então, todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrava nenhuma preocupação com isso. Olha, muita coisa para a gente observar aqui, né? Lembra, Deus disse naquela fala que nós vimos no slide anterior, que ele iria proteger Paulo, e ele colocou o procônsul da Acaia. Lembra a Acaia? Nós falamos, quando eu mostrei o mapa, aquela região verde, era toda a província onde estava localizada a cidade de Corinto. Então, o procônsul da Acaia, ele não se envolveu naquela questão. Quando as autoridades das outras cidades iam lá e prendiam Paulo, o procônsul disse o quê? Eu não vou escutar essas acusações de vocês. Isso é coisa de religião aí, então vocês que se resolvam. E Paulo não precisou nem fazer a sua defesa. Olha o que o texto diz. Quando Paulo ia começar a falar, Paulo nem começou a falar, o procônsul já disse, eu não estou ouvindo essas acusações, eu não aceito essas acusações. E o que ele disse? Expulsa esse povo daqui do tribunal, tirem esses acusadores daqui. O procônsul não ouviu o que eles estavam falando, né? Aqui embaixo diz assim, mas Galho não demonstrava nenhuma preocupação com isso, tá? E aí, eu marquei aqui em azul essa atitude dos judeus não convertidos, aqueles que escutaram a pregação de Paulo e não acreditaram, né? Aparentemente, quando Crispo creu, lembra que o chefe da sinagoga, no início desse capítulo, chama-se Crispo, que é aquele que Paulo batizou. Quando Crispo acreditou na palavra de Paulo, na pregação de Paulo, ele provavelmente foi substituído como chefe da sinagoga por Sóstenes, que mais tarde parece que se converteu também se tornou cristão. Veja o que diz 1 Coríntios 1:1. Primeiro versículo do primeiro capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Diz assim, Paulo está se apresentando. Chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, olha só, quando Paulo está escrevendo, ele já está escrevendo junto com Sóstenes, que já é o segundo chefe da sinagoga de Corinto, que se converte ao cristianismo. Não é bacana? Deus é assim, né? Ele pega primeiro, bora Crispo. Aí Crispo creu, foi trocado, né? O chefe da sinagoga por Sóstenes, a mesma coisa aconteceu com ele. Glória a ti, Senhor. Prosseguindo, vejam que versículo especial, esse versículo 18 do capítulo 18, quando Paulo sai de Corinto, né, e vai para a Síria. Diz assim, Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo.
E a gente viu que esse algum tempo foi 1 ano e meio, né? Depois, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Muita coisa escondida num versículozinho só. Vê mesmo. Primeiro, Paulo permaneceu em Corinto algum tempo, né? E a gente disse, né, ele ficou lá 1 ano e meio. Embora Paulo tenha sido expulso de muitas cidades, ele permaneceu em Corinto muito tempo, segundo a promessa do Senhor. O Senhor disse, eu vou lhe proteger, ninguém vai ferir você. Lembra que Paulo foi apedrejado antes, ele foi carregado para fora da cidade, ele foi preso, né? Mas aqui em Corinto, o Senhor disse, eu vou proteger você, Paulo. E ele protegeu durante 1 ano e meio. Paulo esteve ali trabalhando, né, discipulando no meio dos coríntios. E nada aconteceu a Paulo. Ele não saiu dali expulso, né? Ele saiu porque estava na hora de ir, ele despediu-se dos irmãos e aí foi navegar para a Síria, que é o destino dele, né, na volta. E aí ele inicia esse caminho de volta para a Síria, ele leva 2 novos parceiros. Quem são os parceiros? Priscila e Áquila, que ele já tinha conhecido antes, já tinha formado essa amizade com eles, né? E agora estava levando consigo Áquila e Priscila, porque a gente vai ver que eles vão ser de uso agora, né? Na parada que eles vão fazer no caminho de volta para a Síria. E aí, a parte final desse versículo 18 fala, antes de embarcar, ele rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Esse voto, minha gente, provavelmente é o voto de um nazireu. Se você não sabe o que é isso, você pode ir lá no livro de Números, capítulo 6, você vai ver o que é esse voto aí. Não vou entrar em detalhes nisso, mas é o mesmo voto de Sansão, eu coloquei aí, lembra? Que tinha a ver com os cabelos, é o voto de Sansão, um voto que era feito por um determinado período de tempo, como uma expressão de consagração a Deus. Então, naquele voto, vocês vão ler em Números 6, a pessoa que fizesse esse voto não podia tocar em bebida alcoólica, vinho, né? Eles falam, né? É o fruto da uva. Você não podia cortar o cabelo, você não podia tocar em cadáveres, e Sansão quebrou tudo isso, lembra da história lá? Esse é o voto de Sansão. Sansão, na verdade, ele foi chamado para ser nazireu no ventre da mãe. Então, o voto dele não era temporário, era vitalício ali, era um pouquinho diferente, né? Mas, enfim, Paulo fez esse voto de um nazireu, porque a gente entende que a igreja de Corinto era difícil. E eu queria dizer, às vezes, minha gente, a gente tem tarefas, né, no mundo espiritual, né, lidar com uma pessoa da nossa célula, sei lá, fazer uma pregação, entrar numa posição, né, onde você fica vulnerável ali, de vulnerabilidade, né, de exposição, quando você acha assim que a tarefa é grande demais para você, você pode fazer um voto com o Senhor. Senhor, essa obra é tua, eu sei que tu queres fazer isso, eu sei que essa pessoa te pertence, que tu queres ela para ti, então me ajuda, vamos comigo. E esse foi um voto, né? Deus falou em sonho com Paulo, ele falou que ia guardá-lo, que ele ficasse ali na cidade, e Paulo fez um voto, né? Ele fez um acordo com Deus, e agora o tempo acabou, ele estava saindo da cidade de Corinto, e agora ele foi rapar a cabeça, né? Rapou a cabeça em Cencreia, devido a esse voto, tá? Continuando nos versículos 19 a 21. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Eles, porém, entrando na sinagoga, Paulo, né? Entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, pedindo eles que ficasse mais tempo, não cedeu. Mas, ao partir, prometeu, voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ora, Paulo, ele queria pregar em Éfeso,
cerca de 2 anos antes. Eu não sei se você tem acompanhado nos episódios anteriores do Apegando-se às Escrituras, mas ainda na segunda viagem de Paulo, quando ele estava iniciando ali, ele queria descer para a Ásia Menor, a palavra diz, olha, o Espírito Santo o impediu, né? Lá em Atos 16:6, ele foi impedido pelo Espírito Santo de ir para a região da Ásia Menor, que era onde estava a cidade de Éfeso. Aí ele também quis ir para o norte, mas o Espírito Santo disse, não, parta para Macedônia, prossiga para Macedônia. E aí foi quando ele foi em frente e chegou na cidade de Filipos. Mas agora que ele está voltando, aí sim é hora dele ir para Éfeso. O Espírito Santo deu liberdade a ele de pregar nessa cidade tão importante, né? E grandes resultados foram vistos ali, naquele lugar. Grandes resultados estavam ali em Éfeso. Então, Paulo deixou Priscila e Áquila ali para discipular a igreja. É muito importante que a gente atente para o tempo do Senhor. Deus tem um tempo perfeito, né? É um tempo oportuno que a gente gosta de trabalhar, né, com cronos, né? O tempo nosso. É dia, Deus quer que faça isso, né? Então vamos fazer. Mas Deus tem o tempo certo para cada coisa, e a gente precisa atentar para isso também, minha gente. Às vezes a coisa é boa, é da vontade de Deus, mas a hora não é essa, né? Davi, ele foi ungido como rei lá na sua juventude, ele era um adolescente, ele tinha 17 anos, era um boizinho, mas somente bem mais tarde é que ele foi coroado rei. Então, há um tempo para a vontade de Deus ser realizada. Ele pode até anunciar essa vontade antes, né? Mas há um processo, um tempo de preparo. E nós temos muita conexão com o Espírito Santo de Deus para estar fazendo isso aqui, como a gente viu em Atos 16:6, o Espírito Santo de Deus, ele impediu Paulo de ir pregar em Éfeso, entre outras cidades da Ásia Menor, mas agora era oportuno e a gente viu que houve grandes resultados ali, tá? Então, voltando àquela imagem, Paulo tinha partido de Corinto de volta, né, para a cidade, para a Síria, né, que é aqui, né, o destino dele, e aí antes ele para em Éfeso. Aqui em Éfeso ele deixa Áquila e Priscila para cuidar dessa cidade, que é uma cidade portuária muito importante também, né? E ele prossegue, ele diz, não, eu tenho que ir embora, e ele vai voltando. Eu queria mostrar aqui também que ele também não parou em Cyprus, né? Ele não parou na ilha. Lembra quando houve a divisão lá, que Barnabé foi para a ilha de Cyprus, junto com João Marcos, né? Aí Paulo partiu pela terra, fez todo esse circuito, e na volta também evitou ir para a ilha, né? Passou por fora e voltou. Agora a gente vai ver que ele vai tocar aqui na Cesareia, de Cesareia ele vai para Jerusalém, e de Jerusalém ele vai descer para Antioquia da Síria, que é o quartel-general dele, tá? Seguindo aí no capítulo 18, 23. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Então, ele partiu, né, da região da Antioquia, ele veio para cá. Cadê eu? Estou aqui no mapa da terceira viagem, minha gente. Estou no mapa da terceira viagem agora. Vocês estão vendo que isso aqui é basicamente o capítulo 19 de Atos, que é o próximo, tá? Mas ele dá uma iniciada aqui no finzinho do capítulo 18. Eu não sei porquê, mas, de novo, a gente sabe que Paulo tinha sede aqui em Antioquia da Síria, né? E aí ele diz, no início do versículo 23,
Depois de passar algum tempo em Antioquia, aqui na cidade sede dele, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia. Aqui não está escrito, mas se você for lá no outro mapa da primeira viagem, você vai ver que isso aqui é a Frígia, né? E ele passou por toda essa cidade fortalecendo as igrejas e os discípulos que ele tinha deixado nessa região. Observe que agora, ainda vai acontecer, né? Na terceira viagem, ele vai chegar em Éfeso, ele vai sair daqui e vai partir para Éfeso, ali na frente, tá? E agora, prosseguindo, nos versículos 24 a 26a. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Embora conhecesse apenas o batismo de João, logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Gente, essa é uma figura muito importante aqui nesse momento, tá? Apolo, quem ainda não ouviu falar de Apolo? Ele apareceu agora, né? Nesse momento. Apolo era muito bom. Ele era culto, era conhecedor das escrituras, quer dizer, culto quer dizer que ele tinha conhecimento em geral, né? Então, ele sabia a filosofia, ele conhecia a geografia dos povos, a história, mas ele também era conhecedor das escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e ele falava com fervor, né? Ele chamava a atenção das pessoas. Ele era um grande evangelista, mas ele tinha um problema que ele não conhecia o batismo de fogo, o batismo do Espírito Santo, ele só conhecia o batismo de João. Lembra? O batismo do arrependimento, ele só conhecia esse. Mas com esse conhecimento que ele tinha, ele começou a falar corajosamente na sinagoga. A gente precisa espalhar as boas novas, minha gente. Tanta gente que eu ouço, ai, quando eu souber mais, quando eu conseguir falar, explicar as coisas direitinho, eu vou falar de Jesus. Olha, Jesus se apresentou para você, ele chamou você para ele, né? Ele transformou sua vida, porque quando Jesus chega, ele vai trocando tudo, ele vai fazendo tudo novo na nossa vida. Então, só um instantinho. Você precisa espalhar as boas novas. Você precisa falar de Jesus. Você não precisa de um grande conhecimento, você só precisa dar o seu testemunho. O que é que ele fez na sua vida, como ele lhe transformou. Porque tudo que Deus faz na nossa vida é milagre, né? Eu era assim, mas agora eu sou assado, né? Meu relacionamento com as pessoas era assim, mas agora é diferente. E se não mudou, é porque você está precisando ser trabalhado, né? Com o Espírito Santo no processo de santificação. Então, mesmo que a gente ainda esteja sem um conhecimento completo da palavra, a gente precisa pregar ousadamente, corajosamente, como Apolo fez. Então, Apolo chegou em Éfeso. E agora veja a estratégia do Senhor. Deus não faz nada à toa, minha gente. Apolo apareceu em Éfeso e ele foi pregar. E aí veja o que acontece. Agora, os versículos 26b a 28. Áquila, ele é cuidado por Priscila e Apolo. Quando Priscila e Áquila, né? Eu acho que eu troquei essas palavras aí, né? Áquila e Priscila cuidam de Apolo. Quando Priscila e Áquila o ouviram Apolo falar, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com muita exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para a Caia, aquela região de verde que a gente mostrou ali, onde estava a cidade de Corinto,
Os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que, pela graça, haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Priscila e Áquila, eles demonstraram um cuidado especial, né? Um cuidado paternal mesmo, com a formação desse rapaz, um rapaz tão especial como era Apolo. Nós vimos, ele era culto, ele era bem falante, ele era instruído nas escrituras, ele só não conhecia o Espírito Santo de Deus. E Priscila e Áquila, ao invés de acusarem, né? Ao invés de, sei lá, galhofarem dele, não, chamaram amorosamente Apolo para a sua casa e ensinaram a ele, a palavra diz, explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. A gente deve fazer isso, minha gente. Às vezes você chega, aí tem um jovem, né? Os jovens são arrojados, né? E aí começa a falar, não sei o quê. Não, esse cara está falando bobagem, está vendo? Está faltando isso, não falou a coisa mais importante, que é o Espírito Santo de Deus. Aí você fala, né, as coisas ali, você pode trazer a pessoa para baixo, né? Você pode tirar no entusiasmo dela ou a credibilidade dela. Na verdade, você pode puxar essa pessoa para junto de você e fazer com que essa pessoa aprenda mais. Se você tem mais conhecimento, sim, chame para perto, né? Discipule, ensine aquilo, né? Mas encoraje, veja o que eles fizeram. Querendo ele ir para Caia, os irmãos fizeram o quê? O encorajaram e até escreveram uma recomendação aos discípulos para que o recebessem, né? A gente deve encorajar as pessoas a trabalhar na obra, a fazer aquilo que é chamado para elas, porque cada pessoa tem um chamado, minha gente, não tem a menor dúvida disso, só não existe chamado para ficar sentado na cadeira. Esse eu nunca vi falar nas escrituras, nunca, mas a gente está ali fazendo, né, o ID, pregando a palavra de Deus, falando do Deus que a gente conhece, né, o Deus que salva, o Deus que transforma, né, o Deus que nos santifica. A gente precisa fazer isso, né, e ajudar outras pessoas a fazerem isso também, tá? Finalmente, ao chegar, ele auxiliou muito, veja você, os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas escrituras que Jesus é o Cristo. Vocês lembram que Paulo ficou lá na região da Acaia 1 ano e meio, mas a obra ainda não estava concluída. Então o Senhor levantou Apolo, um rapazinho vigoroso ali, para ir debater mais naquela comunidade ali. E ele foi, a comunidade da Acaia ainda precisava de instrução sobre a pessoa de Jesus Cristo, quem era Jesus Cristo. E Apolo, ele era muito efetivo nesse aspecto, então Deus o levantou, veja bem, ele não levou Apolo para Corinto direto, não. Ele deu uma passadinha em Éfeso, aí ele foi treinado por Áquila e Priscila, e aí depois ele foi recomendado para a igreja de Corinto, na região de Acaia. Não é fantástico? Deus, ele é fantástico. Bom, agora aqui, cenas do próximo capítulo. A gente vai ter agora, não sei se você já viu antes nos anúncios, a gente vai ter um break até o início de janeiro, no dia, eu acho que é 8 ou 9 de janeiro, é 8 de janeiro a gente vai retomar com apegando-se às escrituras, tá certo? E a gente vai voltar com o capítulo 19 do livro de Atos, né? A gente vai ver que Apolo, né, foi pregar em Corinto e que Paulo ficou por 2 anos ensinando na província da Ásia, né, que a gente chama de Ásia Menor, ali, eles chamavam da província da Ásia, mas é porque a Ásia hoje tem toda uma conotação diferente ali, então essa Ásia é a Ásia Menor, por isso que eu botei ali entre parênteses, mas enfim, isso são cenas
do próximo capítulo, que é o capítulo 19, que a gente vai ver no dia 8 de janeiro. Eu quero me despedir de vocês por esse ano de 2022. Eu quero convidar você a estar lendo as Escrituras. Pega aí um dia, dois, uma semana, faz, né, uma maratona de apegando-se às Escrituras, revê tudo no seu coração, volta lá nos Evangelhos, vê sobre o nascimento de Jesus, que é citado lá em Lucas, que a gente fez, lá em João. João não é muito histórico, não, mas Lucas é bastante. Então, faz aí uma maratona de apegando-se às Escrituras, rever um bocado dos nossos episódios e continue apegando-se às Escrituras. Feliz Natal para vocês, feliz, maravilhoso Ano Novo. Vamos estar juntos em 2023, a gente continuando sempre lendo, estudando, pesquisando, se empolgando, né? Internalizando a palavra e apegando-se a ela como verdadeiramente um veículo para o nosso Pai Celestial. Amém? Beijo no coração. Vamos orar aqui hoje, encerrando, não teremos a participação, né, das pessoas, porque não estamos fazendo isso via Zoom. Hoje nem temos o nosso pastor conosco, mas vamos em frente. Pai amado, obrigada, Deus. Obrigada porque você nos trouxe esse ano inteiro junto com você. Você estava ali só apontando para essa situação, apontando para aquele outro fato no outro livro da palavra, conectando os pontos, nos ensinando como você está junto continuamente. Obrigada, Deus, porque você nos mostra, como no capítulo de hoje, que Paulo ele estava desencorajado, já tinha desistido da cidade de Corinto, mas você disse, não, fica aqui, Paulo. Paulo obedeceu, ficou ali 1 ano e meio, e você cumpriu o que você disse, você protegeu, você é assim conosco, você é o Deus provedor, você é o Deus protetor, você é o Deus orientador. Obrigada, Deus, porque nós vemos o que tu fazes, Senhor, na vida dos teus filhos ali na palavra, e a gente sabe que você faz isso com a gente também, porque isso não é um privilégio só de alguns. Então, Pai, nós te pedimos, encoraja-nos, Senhor, para a gente seguir o teu chamado que tu tem para nós, Deus, que a gente possa mergulhar, de fato, no entendimento da palavra, mas numa conexão contigo, para que a gente possa verdadeiramente, Senhor, cumprir o nosso papel, aquele papel que tu reservaste para nós, na obra do reino aqui na terra. Obrigada, Pai, por essa chance, por essa oportunidade da gente aprender a Tua palavra e da gente te conhecer mais, Pai. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Beijo no coração. Estejam conosco de volta no dia 8 de janeiro, com o capítulo 19.